Glória a Deus, querido. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Gênesis 26. Amém. Pode sentar mesmo, ler o texto da palavra. Obrigado, pastor Joel, obrigado pelo convite, pelo carinho. Uma bênção poder estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra. Eu quero ler com você o texto da palavra em Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Pedir para você manter a Bíblia aberta. Estou acompanhado do meu querido amigo pastor Valdemir Graia, que veio hoje como um GPS aqui também. Meu Waze não está funcionando, ele veio trazendo o caminho da minha esposa, Daniela, que está ali. As crianças ficaram com a avó. E se você chegou aqui hoje precisando de um milagre, ore pela minha mãe também, ela deve estar precisando de outro lá em casa. Não é? Eu tenho uma menina de 11 anos e 2 meninos. Um vai fazer 8 agora e o outro tem 6. Fernando, o Felipe e o Lucas. Para a avó é uma bênção, né? É uma alegria. Mas você sabe que chega uma hora que... Então, eu não sei como é que está lá. Que Deus ajude lá e nós aqui também. Gênesis 26 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Pareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora, verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Agora o último verso, verso de número 25. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Vamos orar mais uma vez, deixa a Bíblia aberta. Pai, abrimos a palavra e o coração, para que Tu fales conosco, Senhor. Tu sabes o que trouxe cada um aqui hoje à noite, e certamente não foi um compromisso religioso, social, ou ouvir a palavra de um homem. Estamos aqui porque desejamos ouvir a Tua palavra e precisamos dela, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 crentes daqueles tempos em que a gente não sabia se jogar futebol era pecado ou não era, estavam muito preocupados em passar a eternidade sem futebol. Eles amavam futebol. E eles combinaram o seguinte: depois que um morrer, eram 2 crentes meio espírita, volte para avisar se no céu vai ter futebol ou não. Os crentes meia boca, mais ou menos. Quem morrer primeiro, volta para avisar o outro. E diz a história que depois de um tempo, um morreu e voltou. E quando ele voltou com a seguinte frase para o seu amigo, de anos na igreja: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Qual que você quer primeiro? Ele falou: bom, me dá a notícia boa primeiro. Ele falou: a boa é que no céu tem futebol. O cara começou a falar em línguas e tal, e saiu no mistério. Ele falou: bom, agora me dá ruim. Ele falou: você está escalado para o próximo jogo de quarta-feira. O Bill Hybels escreveu um livro chamado Axiomas, um livro sobre liderança, e ele disse: quando você tem uma notícia boa e uma ruim para dar, dê primeiro a ruim.
e depois a boa. Uma reunião. A reunião, segundo ele, precisa terminar num pique emocional bom. Então você fala, ó, a partir da semana que vem nós vamos precisar trabalhar 2 horas a mais. A equipe toda fala, nossa e tal. Não, mas vai ter hora extra e vai ter um jantar depois. Todo mundo fica feliz. Se tem uma notícia ruim e boa, você dá primeiro a ruim e depois a boa. Jesus já sabia disso 2000 anos antes do Bill Hybels existir. Quando Jesus, em João 10:10, foi dar uma notícia boa e uma ruim, ele primeiro deu a ruim. Falou, ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em João 16 ele fez a mesma coisa. Ele deu uma notícia ruim primeiro. No mundo tereis aflições. Mas ele termina dizendo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou dizendo isso para você, porque o pastor Joel me passou o tema desse mês que vocês têm tratado. Boas notícias. Mas eu quero, antes de trazer as boas notícias para você, trazer 2 más notícias. Eu não sei se você gosta de receber más notícias, mas às vezes elas são necessárias. A primeira delas é que a crise é uma realidade. Vamos ver isso juntos? Diga, a crise é uma realidade. O texto que nós lemos começa com a seguinte frase: sobrevindo fome à terra. Era um tempo de crise, era um tempo de dificuldade, era um tempo de necessidade. Eu estou deixando isso claro já de início, porque nós que somos da fé, às vezes nos sentimos culpados em assumir que uma crise é real. E a gente acha que o fato de fingir que não existe um problema, o fato de fingir que não tem uma dificuldade acontecendo, vai resolver esse problema e essa dificuldade. Mas muito pelo contrário, você fingir que um problema não existe, pode agravá-lo. Eu sei que nós como cristãos, principalmente nessa situação que o país vive, temos a seguinte frase, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Eu já falei isso também. Se isso for uma declaração de fé, amém. Mas se isso for uma fuga da realidade, não vai adiantar nada. Eu vi alguém esses dias falar o seguinte, a crise existe, mas eu resolvi não entrar nela. Irmãos, nós precisamos entender que o primeiro passo para a cura é admitir que existe uma doença. O primeiro passo para a provisão é admitir que existe uma necessidade. O texto bíblico deixa claro, a crise é real, um tempo de fome se estabeleceu, um tempo de necessidade estava acontecendo, e é bom nós sabermos isso, porque nós nos sentimos, eu não sei você, mas mais tranquilos, eu me sinto, porque a Bíblia diz em João 8 que a verdade liberta. Quando nós estamos diante da verdade, nós damos o primeiro passo para a libertação. A segunda notícia ruim que eu queria te dar, hoje à noite, e segura que depois dessa a mensagem começa a melhorar, daí você pode dar glória a Deus, tá bom? Eu sei que no começo assim, é até, só se você fosse masoquista para falar, a crise é real, amém, não. Daqui a pouco você glorifica. A segunda notícia má é que, além da crise ser real, ela é cíclica. Repita isso comigo, diga assim, a crise é cíclica. O que é que eu estou dizendo? É que essa não é a primeira e não vai ser a última. Se você ler o texto, o verso 1 deixa claro, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. O que eu estou querendo dizer para você é que a crise não é uma invenção da Dilma. A dificuldade não é um problema meu pessoal. Abraão enfrentou dias difíceis. Isaac enfrentou dias difíceis. Eu e você enfrentamos dias difíceis. Nossos filhos enfrentarão dias difíceis, porque os problemas fazem parte da vida. A crise não é uma punição de Deus para você. A crise faz parte da vida.
ela acontece hoje e poderá voltar mais para frente. Mas a grande questão para nós hoje não é saber se a crise é real ou não, nós já sabemos, mas é como enfrentá-la, mas é como servos e servas de Deus, como é que a gente pode lidar num tempo de crise. E o texto nos traz 3 boas notícias para acalmar o nosso coração. Diga para quem está do seu lado, agora a mensagem melhora. Deixa eu jogar o paletó aqui. Faz de conta que eu sou o Benihim. Cai aí. Vem cá. 3 boas notícias para você. Primeira delas, na crise não vai te faltar direção. Eu vou repetir. Na crise não vai te faltar direção. Se tem uma coisa que nos apavora na crise, é não saber o que fazer. E se tem uma coisa que surge durante a crise, são muitas vozes, muitas opiniões, gente de todo lado surgindo, falando, um economista fala uma coisa, um jornalista fala outra, um amigo diz isso, um companheiro de trabalho fala aquilo, mas nós precisamos entender que existe um Deus que na crise tem uma palavra de direção para a nossa vida. E olha o que o texto diz, no verso de número 2, depois de o autor do livro do Gênesis, Moisés, deixar claro que a crise era real, e que não era a primeira e não seria a última, ele diz o seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse. Deus trouxe para Isaac uma direção, uma palavra. O salmista entendeu muito bem esse princípio e disse o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele entendeu que a palavra de Deus é como um farol que me mostra o caminho, que me dá direção, que diz para onde eu devo ir. E olha só, continuação do texto, diz assim, verso 2: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. Na crise, nós precisamos resolver quem nós vamos ouvir. Se nós vamos ouvir a Deus, se nós vamos ouvir os nossos sentimentos, se nós vamos ouvir as nossas emoções. Porque você vai ver, é curioso, o texto vai continuar dizendo para Isaac o seguinte: olha, seu pai, Abraão, no meio da crise, no meio da fome que ele enfrentou, ele desceu ao Egito. Você não vai fazer isso, porque na crise nós corremos o risco de querer fugir. Na crise nós corremos a tentação, passamos pela tentação de ser precipitado, porque ninguém quer ficar dando murro em ponta de faca, ninguém quer ficar semeando numa terra onde sabe que não vai colher. Mas o texto nos deixa claro o seguinte: que nos momentos mais escuros da nossa vida, nos momentos de pânico da nossa vida, nos momentos onde nós não estamos vendo o resultado da nossa vida, porque o tempo aqui é de fome. Tem gente aqui que está desesperada. Você passa, em cada quarteirão tem 2, 3 imóveis para alugar. Em cada lugar, as pessoas que trabalham com imóveis, tem corretores na igreja, donos de imobiliária, eles falam. Hoje eu atendi uma pessoa, ele falou: meu último imóvel eu vendi o ano passado. Faz quase 6 meses que não entra absolutamente nada. E às vezes as pessoas falam: o que é que eu faço? Será que eu mudo de país? Será que eu arrumo outro emprego? Será que eu vou fazer um outro curso? Na crise, pode estar certo, Deus vai guiar teus passos. Deus vai te direcionar, vai ter sempre uma palavra dizendo para você: este é o caminho, andai por ele. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e habita nela. Deus é aquele que vai nos dirigir, Deus é aquele que vai nos direcionar. Você se lembra de Elias vivendo aquele momento de crise, fome na terra, não chovia. Deus chega para Elias e diz o seguinte: vai para o ribeiro de Querite, dá uma direção para ele. E Elias vai lá no ribeiro de Querite. Daqui a pouco o ribeiro de Querite seca. Deus diz: vai a Sarepta, eu ordenei uma viúva
que te sustente. Vai, Elias, para Sarepta. E é curioso você notar que esse texto de 1 Reis, capítulo 17, por 3 ou 4 vezes aparece a expressão ali. Eu ordenei ali que os corvos te sustentem. Eu ordenei ali que uma viúva te sustente. Ou seja, existe um caminho, existe uma direção, existe uma indicação de Deus. E quando Elias vai para onde Deus mandou, ele tem provisão para a sua vida, provisão para o seu caminho. E vai haver provisão para a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Segunda boa notícia é que se na crise vai ter direção, na crise Deus estará contigo. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim: na crise Deus vai estar com você. Olha só, verso 3: habita nela e serei o quê? O que é que diz aí o texto, irmão? E serei contigo. Deus não é aquele só que me dá uma direção. Deus é aquele que me dá uma direção e diz: eu estou junto com você. Porque eu vou dizer para você uma coisa: se tem algo comum, como eu disse, no momento de crise, é isso. É gente para dar opinião. É gente para dar um pitaco. É gente para falar: por que a gente não faz assim? Por que a gente não vai para lá? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Por que você não isso? Por que você não... Está cheio de gente para dar opinião. Mas nem sempre tem gente para nos acompanhar. Nem sempre. Dias atrás eu ouvi de um pastor, chegou um irmão, a igreja estava passando um momento difícil, o irmão se levantou e falou: pastor, vamos começar uma reunião de sábado, de jejum e oração, 5 da manhã. Tem uma igreja que está fazendo isso, é uma bênção. Uma bênção. Deu uma direção. O pastor falou para ele: cara, pode começar, está aqui a chave da igreja. Ó, eu tenho uma outra cópia. Ele falou: não, pastor, eu não posso, eu de sábado. Aí de sábado, pastor, o único dia. Tem gente que é assim. Ele tem sempre uma direção, mas ele não quer ir junto. Mas ele não quer fazer. Nós temos um Deus que as suas últimas palavras aqui na terra para os discípulos foram as seguintes. Um desafio enorme. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai. Você conhece as palavras da grande comissão de Marcos capítulo 16. Mas ele termina dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na crise, alguns amigos vão embora. Na crise, até gente da nossa família vira as costas. Mas na crise, se nós olharmos para o lado e não vermos ninguém, a gente pode olhar para o alto e ver uma mão estendida em nossa direção. Eu elevo os meus olhos para o monte, disse o salmista. Da onde vai me vir o socorro? Ele sabia: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na crise, vai ter direção? Vai ter direção sim, mas vai ter a presença de Deus contigo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos ajuda no meio das crises da vida. Terceira boa notícia é que se na crise a gente vai ter direção e vai ter a presença de Deus, na crise a gente vai ter a bênção de Deus. E eu vou repetir, eu acho que você perdeu uma oportunidade assim para glorificar, para valer. Na crise a gente vai ter a bênção de Deus. Não vai faltar direção, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar sua bênção. Ele diz: habita nela, serei contigo e te abençoarei. Deus não é só aquele que vai junto, Ele é aquele que vai junto e abençoa. Porque tem gente que vai junto e é um peso. Porque tem gente que, você na crise, tem mais um pendurado com você. Você imagina, o irmão está passando uma necessidade aqui, eu chego para ele e falo: irmão, estou junto, precisar, conta comigo, estou junto. Outra coisa é o Silvio Santos chegar para ele e falar: ó, precisar de alguma coisa, tô junto. Concorda comigo ou não? Eu estou lutando também, eu não estou nem dando conta de pagar minha conta. O Silvio Santos está bonito na foto, tem
dinheiro para os netos, bisnetos dele. Você concorda? Quem está falando que vai estar com você e vai te abençoar é o próprio Deus. É aquele que Malaquias 3 diz que tem bênção sem medida. Bênção sem medida. O Senhor te abençoará. Nós precisamos resolver, irmãos, nós vamos ficar contando com a ajuda dos outros ou com a bênção de Deus? O que você prefere? Ficar na mão de alguém ou contar com a bênção de Deus? Isaac tem uma garantia. Falou, olha, Isaac, se você fizer isso, pode estar certo. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você e eu vou te abençoar. Dito isso, eu quero, não precisa ficar preocupado com o horário, entrar na palavra que eu queria trazer para o seu coração mesmo, de fato, hoje à noite. 4 atitudes, 4 posturas que a gente deve ter no meio da crise. Olha aí a sua Bíblia para nós pregarmos em 10, 15 minutos, nós vamos orar. Primeira delas, verso de número 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Na crise, obedeça a direção de Deus. Vamos responder isso juntos? Diga assim, na crise, obediência. Às vezes, irmãos, quando nós na crise não temos o resultado que a gente estava esperando, a gente tem a tendência de fazer o quê? Querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Por quê? Porque Deus está dando uma direção. E o time de Deus é diferente do nosso. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E daí a gente fala, será mesmo que eu ouvi a Deus? Que as coisas não estão dando certo. Que as coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas quando você tem uma direção de Deus, a chave para você prosperar é a obediência à sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi o que Elias ouviu de Deus. Olha, você vai para o Querite e é ali que a provisão vai estar. Você vai para Sarepta e é ali. Se você for em outra cidade, não vai estar. Se você for em outro ribeiro, não vai estar. Se você for bater na casa de alguém abastado, a provisão não vai estar. É na casa da viúva. Eu ordenei a ela. Se você tem recebido uma direção de Deus, uma palavra de Deus, eu quero dizer para você que isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas não é suficiente. Receber uma direção de Deus é saber que caminho eu devo percorrer. Agora é a obediência que vai me fazer percorrer esse caminho. Você recebe uma palavra, é como um farol que ilumina o caminho. Você está na escuridão, meu Deus, para onde eu vou? O que é que eu faço? O que eu faço com essa empresa? O que eu faço com a minha família? O que é que eu faço com o meu ministério? Daqui a pouco vem uma palavra, tem um farol, uma direção. Você sabe, Deus diz, é para cá. Tem uma voz apontando, às vezes é uma voz aqui dentro, forte no coração, uma impressão. Você sabe o que fazer, mas saber para onde ir basta ou não? É necessário o quê? Obedecer. E a obediência que me fará percorrer esse caminho. O segredo, a chave, está em obedecer. Às vezes, num momento de crise como a gente passa no país, algumas pessoas se sentem autorizadas a deixar de entregar o dízimo. Fala, Deus sabe da minha situação. Não, Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe. Por acaso, a palavra de Deus só serve para alguns momentos da nossa vida? Não, a direção de Deus é para todos os momentos da nossa vida. Não negocie os seus votos de santidade. Obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor, porque a obediência vai te levar a um lugar seguro. Gálatas diz, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que Paulo está dizendo? Não se canse de obedecer, não se canse de ter uma atitude correta, porque vai haver uma recompensa para você. Uma das coisas mais extraordinárias que a gente vê no texto, essa ilustração de Deus.
Deus disse para Isaac o seguinte: olha, você conhece o seu pai. Sabe quem foi seu pai, né? Sabe por que seu pai chegou onde chegou? Porque ele obedeceu a minha palavra. Sara era estéril. Abraão era velho. Os recursos humanos não existiam, mas existia sempre um coração disposto a obedecer a Deus. Sai da tua terra. Saía. Vai para a terra que eu te mostrarei. Obedecia. Quando o menino nasce, coloca o menino no altar. Me entrega o menino. Coloca no altar. Abraão tem uma obediência a Deus praticamente cega, não mede consequências, e quando Deus encontra alguém sempre pronto a obedecer, Deus estará sempre pronto a abençoar. E a Bíblia diz que Isaac, pois, verso 6, ficou em Gerar. Sabe qual é a chave, irmãos? A chave não é você receber mais uma palavra. Eu preciso ver o que é que Deus tem para mim. Alguém fala para você: tem uma irmã lá que ora. Eu confesso para você que quando eu ouço isso, que tem uma irmã que ora, até me arrepia todos os pelos do corpo. Porque tem tanta gente trocando a palavra de Deus, por uma espécie de cartomante gospel. Só mudou a cara, só mudou o jeito. Eu não estou dizendo que Deus não usa a palavra de profecia, de revelação. Deus usa, já recebi, eu creio nisso, mas você fazer disso a sua vida? Não. Você já tem uma palavra, tem uma direção. A chave não é receber mais uma, a chave é obedecer a palavra que você já tem recebido. Deus está dizendo: fica na terra que eu te disser, e habita nela. Eu não estou falando se a terra está com crise ou não. Eu não estou perguntando se está difícil aí onde você está ou não. Eu estou falando que é para você ficar, porque eu vou ser com você. Eu vou ser com você. Às vezes, a pessoa está querendo abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Quem sabe chegou gente aqui dizendo: eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais minha casa. Eu não aguento mais o ministério, eu não aguento mais essa situação na empresa, eu vou pedir a conta, eu vou sumir, eu vou para outro lugar. Deus está dizendo para você hoje, de uma forma profética: fica na terra que eu te disser. Obedeça a direção de Deus. Segunda coisa, seja uma pessoa de atitude. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: seja uma pessoa de atitude. Diga aí para o seu vizinho: tem atitude. Verso 12 diz: semeou Isaac naquela terra. Olha só, eu e você não seremos recompensados pelas nossas intenções. Eu e você não seremos premiados por causa dos nossos bons pensamentos. Não receberemos recompensa por causa do nosso bonito discurso, por causa do nosso coração maravilhoso. Não, nós seremos recompensados por causa da nossa atitude. Gálatas diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Nós colhemos o que plantamos, não o que desejaríamos eventualmente plantar. Quantas pessoas falam assim: eu queria ter estudado, eu queria ter feito um regime, eu queria ter estudado uma outra língua, eu cheguei a me matricular no curso, eu fiz o vestibular, mas não foi para a aula. É a atitude que faz a diferença, é a ação que faz a diferença, é lançar semente na terra que faz a diferença. E a Bíblia diz que Isaac lançou a semente. Acreditou, a despeito da situação armada. Ele tinha de Deus uma palavra. Você tem de Deus uma palavra? Lance a sua semente. Uma terra é árida, não interessa, a bênção de Deus está comigo, eu vou lançar minha semente, eu vou acreditar. Eu me lembro que quando eu e minha esposa resolvemos, debaixo de uma direção de Deus, voltarmos para a nossa cidade, Piracicaba. A gente estava já há 7 anos
em Rio Claro, e muitos amigos me desincentivaram, me disseram que eu estava maluco. Eu tinha recebido um convite espetacular para ir para outra cidade e tal, mas tinha de Deus uma direção, uma palavra. Precisamos voltar a trabalhar. Estava já 13 anos tempo integral, eu e minha esposa. Voltei a estaca zero no ministério, depois de anos de pastorado. Dirigi um culto no meio de semana para centenas de pessoas, braço direito do meu líder. Daqui a pouco estava eu na sala de uma casa, com um violão e mais 4, 5 pessoas. Tudo a minha família. Cantando, tocando, meus filhos lá no quarto, junto com a minha esposa, papelzinho, desenho de novo. A gente sai de uma igreja com sala, tudo estruturado, templo novo ficando pronto. Mas eu tinha de Deus uma palavra, uma direção. O que é que me fez chegar aqui? Meus olhos bonitos, minha careca? O que é que me fez, depois de 3 anos, estar com um trabalho, já graças a Deus, sólido, alicerçado, batizando pessoas, abençoando famílias? Só uma coisa: atitude. Atitude. Tem tanta gente frustrada, tanta gente mal hoje, porque tem potencial. O potencial não basta. E a atitude que faz a diferença. Você vê às vezes alguém que não tem potencial, alguém que você fala, meu Deus do céu, mas é alguém de atitude. Olha, guarde isso. A gente falava agora há pouco ali com o pastor Zé Roberto sobre o pastor Arão Xavier. Ele esteve aqui ministrando para os pastores em Americana. Eu ouvi dele uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu não sei nem se é dele, mas ele diz o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Guarde isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Isso é tão certo que Paulo diz: de Deus não se zomba. Não acha que vai ser diferente. O que você plantar, isso você vai colher. Acredite no poder da semente que você está plantando, seu trabalho. Acredite, comece a lançar. A Bíblia diz que isso era tão forte em Isaac, que o resultado dele foi 100 por 1. Será que existe investimento melhor do que esse? Cada semente que ele lançava resultava em 100 outras sementes para ele. A bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida, que você vai ter um crescimento exponencial em nome de Jesus. Pessoas ao seu lado vão ficar assombradas. O que é isso? É o poder de uma atitude debaixo da bênção de Deus. Eu tenho uma palavra, eu sei o que fazer. Eu vou fazer o que eu sei o que fazer. Segundo lugar, então, tenha atitude. Terceiro, ignore a oposição. Ignore a oposição. Olha, se existe uma coisa, infelizmente, que as pessoas não suportam, é alguém prosperar num tempo de crise. Principalmente alguém que começa a prosperar mais do que elas. A gente não tem dificuldade de chorar com quem chora. A gente tem dificuldade com a outra parte do versículo: se alegrar com quem se alegra. E as pessoas hoje, infelizmente, têm essa dificuldade. Quando alguém, eu não sei aqui em Americana, mas em Piracicaba, alguém começa a prosperar, um empresário começa a dar certo e tal, as pessoas falam, é lavagem de dinheiro. Tua mulher lá, cara, abençoada, prosperando, falaram esses dias, ela é amante do Edir Macedo. É interessante que dias atrás um amigo passou na frente do comércio dela, era um feriado, 10h30 da noite, ela estava lá, arrumando a vitrine. Esses dias Val foi visitá-la, ela estava lá vestida de faxineira, junto com a faxineira no chão. Isso ninguém vê. Mas na hora de falar, na hora de se opor,
as pessoas se levantam. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você é daqueles que param quando a oposição surge ou não? Você é daqueles que, o que estão falando de mim? Eu vi. Tem um outro pastor em Piracicaba fazendo um trabalho espetacular, espetacular. O cara construiu uma catedral no meio da cidade. As pessoas, ao invés de olharem para aquilo, se inspirarem, eu não sei, eu passo todo dia lá na frente, eu falo: Deus, se o Senhor deu para esse homem aí, o Senhor pode dar para mim também. Ele não é mais bonito que eu, não. O que é que ele está fazendo? O Senhor não tem filho predileto. Isso me inspira a continuar meu trabalho. Eu conheço outros pastores que falam: é lavagem de dinheiro. Tem gente aí, é falcatrua. Você é do tipo que para? Quando Isaac começou a prosperar, a Bíblia diz que os filisteus lhe tinham inveja. E a inveja é uma praga. Porque a inveja foi o primeiro pecado da história. Ele começou lá no céu, com Lúcifer, que olhou para Deus e queria ser como Deus. Você vai ver a inveja ali no capítulo 4 do Gênesis, Caim e Abel. Você vai ver a inveja de Saul para com Davi. Saul parou de reinar para ir atrás de Davi. Você não vê Davi em nenhum momento parado nos cantos, falando o seguinte: o que estão fazendo comigo? Ai, que blá. Não, ele tinha uma unção, tinha uma palavra liberada, tinha uma direção, ele continuou o seu caminho. Se prepara, se você deseja prosperar. Tem alguém aqui que deseja prosperar? Não. Quando eu falo de prosperidade, estou falando de todos os níveis da sua vida. Você está pronto para a oposição? Está pronto para falarem mal de você? Está pronto para alguns amigos te abandonarem? Uma vez um cara me falou: escuta essa, eu comprei um carro, e vai achar também que é uma Range Rover. Eu comprei um Fiat em 60 pagamentos. Aliás, foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida. Foi uma tormentação para pagar aquele novo. Graças a Deus acabou. Mas era zero. Aquela coisa de menino que quer ter um carro zero. Tive um Fusca, depois tive um Corsinha 94. Falei: bom, agora chegou a hora de dar um pulo. O cara falou assim para um amigo meu, falou: o Aquiles que eu conheço é aquele que andava de ônibus, não é esse aí não. Eu falei: sai fora, mané. Tá maluco, pô? Sou Michael Jackson para andar para trás, pô? Tá maluco? Então, tem gente que vai querer ver você mal. Vai querer ver você pedindo carona. Ela não tem problema que você prospere, desde que não seja mais do que ela. Ela não tem problema que você esteja uma igreja grande, desde que não seja maior do que a dele. Ela não tem problema que a sua empresa cresça, desde que não fature mais do que a dele. Que é uma eterna competição. Mas é necessário ignorar a oposição. Uma história do bispo T.D. Jakes, eu achei espetacular. Ele é talvez o pastor, é considerado o melhor pregador hoje dos Estados Unidos. E diz que ele estava caminhando perto da casa dele, e daqui a pouco um homem surgiu e começou a xingar ele de tudo que é nome: seu salafrário, você é pilantra, você é canalha, você pega dinheiro das pessoas, e começou a detonar o T.D. Jakes. E ele conta a história, o testemunho, que ele continuou. Mais para frente, 5 minutos depois, encontrou uma senhora: bispo T.D. Jakes, eu te amo, obrigado por suas palavras, o senhor tem me abençoado sempre, te vejo na televisão. Sabe o que ele fez? Continuou. Porque as críticas e os elogios têm como objetivo, muitas vezes, fazer com que a nossa caminhada pare. A crítica para nos paralisar, e o elogio para nos dizer que nós já chegamos aonde deveríamos chegar. A crítica com a intenção de mostrar que a gente está errado, no caminho errado. E o elogio para nos dizer o seguinte: não tem nada já pela frente, está bom aonde você está.
Mas a gente aprende com essa simples lição, que as críticas vindo, ou os elogios vindo, nós devemos continuar a nossa jornada. Ignore a oposição, ignore as vozes contrárias. Abimeleque, que tinha uma aliança com Isaac, no verso de número 10, dizendo o seguinte, 11, quem encostar a mão nesse homem ou na mulher dele, vai ser morto. Agora no verso de número 16, ele diz para Isaac o seguinte, aparta-te de nós, porque é mais poderoso do que nós. Quer dizer, quando Isaac estava na pindaíba, ele disse o seguinte, esse cara aqui é meu truta, ninguém encosta a mão nele. Quando Isaac começou a prosperar, o cara falou, vai embora daqui. O mesmo homem. Então se prepare, porque a oposição é uma realidade. Só não sofre oposição, guarde isso, quem não toma posição. Só não sofre oposição quem não toma posição. Quem fica em cima do muro. Se você é corintiano, quando o Corinthians perder, vão te zoar. Se você é palmeirense, quando o Palmeiras perder, vão te zoar. Agora, você já viu daqueles caras, para quem você torce? Para o Brasil. Para quem você torce? Para o Rio Branco, para o 15 de Piracicaba. Para ninguém, então. Mas quando você toma uma posição, vão te zoar, é verdade ou não? Quarto e último lugar para nós orarmos. Você quer passar pela crise da maneira certa, honre a voz que te instruiu. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, honre a voz que te instruiu. Isaac, ele recebe de Deus uma direção, obedece a direção. Isaac é uma pessoa de atitude. Isaac não é uma pessoa de cristal, que se abate com as críticas. E o resultado disso é o quê? A Bíblia diz que o cara começou a prosperar, ficou riquíssimo, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, as coisas na vida dele começaram a dar certo, começou a comprar terra, começou a abrir poço, tal e tal e tal. Mas lá na frente, Isaac tem uma atitude, e ela está no verso de número 25. A Bíblia diz que Isaac levantou um altar. Altar é lugar de reconhecimento. Altar é um lugar onde Isaac estava dizendo o seguinte, eu cheguei até aqui, não é por causa da minha sabedoria, eu cheguei até aqui, não é por causa da minha perspicácia, por causa do meu conhecimento, porque eu por mim teria tomado outra atitude, eu por mim teria me direcionado para outro lugar, mas eu cheguei até aqui, porque Deus me trouxe até aqui. Teve uma voz que me orientou, teve uma voz que me instruiu. Irmãos, quantas pessoas depois que prosperam viram as costas para Deus? Quantas pessoas vêm na igreja, fazem uma campanha, uma aliança, a coisa dá uma melhorada, ela some, desaparece, não tem altar na vida, não tem reconhecimento na vida. E hoje Deus está falando para você, eu vou te abençoar e vou te abençoar muito. Mas lembra de mim, lembra que fui eu. Não bata no peito lá na frente, dizendo, vocês estão vendo aí? Estão vendo que eu alcancei? Está vendo? Não. Quando você alcançar tudo aquilo lá, você pode mostrar para todo mundo e dizer, foi Deus. Foi Deus que fez. O altar é lugar de reconhecimento. E é necessário que eu e você possamos honrar a voz que nos instruiu. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para o seu coração. Essa é a direção que eu queria deixar para você hoje. Para você sair daqui hoje, não só sabendo o que deve fazer, mas obedecendo aquilo que você sabe que deve fazer. Amém, queridos? Podemos orar? Fica de pé, por favor. Não sei que crise você enfrenta. Eu sei que hoje uma voz apareceu no meio da crise. E essa voz te diz, não temas, sou contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar.
Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Pode cantar isso comigo, diga: Deus tem o melhor para mim. Erga a voz e declare hoje à noite: Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Levante as suas mãos agora para o alto comigo e profetize: Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor, declare: Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, e o que perdi não se compara com o que há de vir. A igreja canta: Deus tem o melhor. Erga a voz, cante: Deus tem. Erga a sua voz e declare isso profeticamente: Ele tem. Não importa a situação, Ele tem o melhor. E o que perdido foi não se compara que há de vir. Aleluia. Não importa como foi o seu passado, a sua vida até aqui, o seu futuro está intacto. E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, seus melhores dias estão à sua frente. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei como meu irmão, minha irmã tem chegado até aqui hoje à noite, talvez com lutas, crises, problemas de ordem familiar, financeira, na saúde, eu não sei. Eu sei de uma coisa: Tu és o Deus que pode reverter o nosso quadro, Tu és o Deus que pode mudar a nossa história. Uma palavra do Senhor e tudo muda, um gesto do Senhor, meu Deus, e tudo se estabelece. Pai, que a Tua bênção seja sobre esse homem, que a Tua palavra seja sobre essa mulher hoje liberada aqui, Senhor, e que saiamos daqui prontos para viver os melhores dias da nossa vida. Nós oramos agradecidos, Senhor, certos de que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que estamos pedindo, pensando, imaginando. Aleluia. Antes de passar a palavra ao pastor, deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu li um tempo atrás testemunho de alguém que foi fazer uma trilha. Ele estava subindo e demorava horas essa trilha, até o topo de uma montanha. Diz que ele subiu, chegou em determinado lugar, se cansou, falou: quer saber? Não dá mais não. E sentou. E quando ele estava ali brigando com os pensamentos, eu não sei se você já viveu uma situação assim na sua vida, onde você se encontra parado depois de uma jornada pesada, pensando: será que está valendo a pena? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena voltar? E ele estava lá brigando com seus pensamentos, quando um senhor vira uma curva naquela trilha e diz para ele o seguinte: você está mais perto do que você imagina. Quando ele ouviu aquilo lá, o corpo dele se encheu de ânimo, de energia, e ele continuou a trilha. Ele descobriu que ele estava só 10 minutos depois de horas de caminhada. Eu creio que Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer isso para você: você está mais perto do que você imagina. Não é hora de parar, não é hora de retroceder, é hora de continuar, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e profetize: Ele tem o melhor.
Deus tem